hoje nós vemos, né, o capítulo 3 de Efésios, é interessante porque a epístola aos Efésios poderia acabar aí, porque ali se completou a revelação da economia de Deus. Mas a carta aos Efésios, né, a epístola aos Efésios, não termina assim, porque aí vai o capítulo 4, 5, 6, que mostra como essa visão deve mudar o nosso andar. Se nós temos a revelação adequada da economia de Deus, o resultado disso é uma mudança no nosso andar, uma mudança no nosso viver. Como que nós vamos viver a partir dessa revelação? Nós vamos viver na graça, na luz, na verdade, no amor. Ou seja, nós vamos aprender a viver no Espírito, tomando toda a amargura de Deus para lutarmos nossa luta espiritual. Então no capítulo 4, ele começa rogando novamente. No 3 ele já tinha rogado, mas no 4 ele fala: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Ou seja, vocês têm uma vocação e vocês precisam andar de modo digno dessa vocação. Vocação do quê? Qual que é essa vocação que nós temos? É de receber toda a plenitude de Deus, receber toda a abundância de Deus, para que essa abundância possa nos encher até a plenitude e se manifestar no nosso andar. Por isso que no versículo 17, ele fala: isso portanto digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos vossos pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheio à vida de Deus por causa da ignorância que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impurezas. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Ou seja, nós não podemos mais andar como nós vivíamos antigamente, quando nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. É assim que os gentios andam, mas nós cristãos não podemos fazer isso. Mas existe uma possibilidade disso acontecer, é quando nós nos afastamos da economia de Deus, da fé, e voltamos às fábulas e genealogias sem fim. Ou seja, essa vida de Deus não consegue crescer em nós até a plenitude. O resultado é que nós passamos a viver como os gentios e a andar como os gentios. Então por isso que no capítulo 4 ele vem trazer esse andar adequadamente, né? E versículo 2 a 16 ele mostra claramente, né, como que nós devemos receber, né, toda essa revelação de Deus através da ajuda dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que nós possamos ser edificados no corpo e aprendermos, né, a andar, crescer na vida cristã, para não sermos mais como meninos agitados de um lado para o outro, né? E se nós tivermos essa vida de Deus crescendo em nós, junto com a igreja, né? Por isso que no capítulo 3 ele termina falando, né, compreender com todos os santos, e em Efésios 4 até o versículo 16 ele mostra como isso é possível acontecer em nós. O resultado é que nós passamos a andar na verdade, né, que está no versículo 24 do capítulo 4, e vos revestais do novo homem, criado segundo Deus, e em justiça e retidão procedente da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Pois no versículo 29, né, desse capítulo 4, mostra a maneira de andar na graça, né, transmitindo graça àqueles que nos ouvem. E no capítulo 5, né, versículo 1, né, mostra a questão de andar no amor, né? Versículo 2, né, fala: andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e de sacrifício a Deus em aroma suave. E no versículo 8 do capítulo 5, andar na luz, pois outrora erais trevas, agora porém sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Então, andar no amor, na graça, na verdade, na luz. Como isso é possível? Aí ele dá o caminho, né? Capítulo 5, versículo 17: por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor.
Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí ele dá a maneira de se encher do Espírito, né? Falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração com hinos, cânticos espirituais, quer dizer, não só cantando, mas também falando, né? Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E em Colossenses mostra também que essa maneira é a maneira de se encher da palavra de Deus. Se nós estivermos cheios do Espírito, né, cheios da palavra de Deus, o resultado é que nós vamos ter um viver familiar e social, né, adequado, conforme está no capítulo 5, versículo 21, ao capítulo 6, versículo 10. Né? E depois, no capítulo 6, versículo 11, já começa a mostrar então a nossa luta espiritual. E é interessante, né? Por que então ele prepara todas essas coisas e termina com uma luta espiritual? Porque nós temos que perceber que nós temos que estar sempre lutando, né? Lutando contra as potestades, os principados e potestades. Nossa luta não é contra a carne e o sangue. E os principados e potestades vão sempre tentar o quê? Nos tirar desse dispensar de Deus, desse recebimento da plenitude de Deus. Para quê? Para nós vivermos conforme os gentios, porque essa é a obra de Satanás, né? Nos retirar desse dispensar da abundância. Por isso que nós temos que estar sempre lutando, e é isso que Jesus falou, né? Vigiai e orai. Então nós temos que estar sempre vigiando, lutando. Ele nos dá as armas, né? A partir do capítulo 6, versículo 11, né? Mostrando toda a armadura e mostrando que a palavra de Deus é a nossa arma ofensiva, né? Oh Senhor Jesus! E ele termina com as 4 coisas fundamentais, né? Versículo 23: paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 24: a graça sejam com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus.